Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos agora abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Até aqui. O tema da mensagem essa noite é tempos de escravidão. Amém? Quarta-feira nós temos um tempo mais reduzido. Essa é uma pregação que eu poderia ficar umas 2 horas pregando. Eu poderia fazer igual o apóstolo Paulo, ficar pregando da tarde até meia-noite. Aí o menino cai da janela, ele ressuscita o menino, aí ele volta e prega até de manhã. Eu poderia fazer isso, uma pregação como essa. Mas o nosso tempo é curto. Eu sei que muitos trabalharam hoje, vão trabalhar amanhã cedo, ou têm compromissos e mais compromissos. Mas eu queria compartilhar com você esse texto do apóstolo Paulo, o Senhor, então, usando aqui, inspirando o apóstolo Paulo, para orientar a igreja. Aqui ele orientou a igreja que ficava na Galácia, mas isso serve para todas as igrejas em todas as gerações. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é atemporal, porque ela foi feita por um ser que é atemporal, o nosso Deus. Ele está além do tempo, amém? Não há limitações, não existe essa questão de passado, presente, futuro. Não importa a geração, a palavra de Deus permanecerá atual. Como diria o evangelista Billy Graham, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amanhã cedo, se você ligar o seu celular nas notícias ou a televisão, em algum jornal, você vai ver notícias, certo? Só que a Bíblia, ela foi escrita aí pelo menos há 2000 anos atrás, e ela é mais atual do que o jornal que ainda nem foi publicado. Essa é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para o povo não se submeter novamente a um jugo de escravidão. Por quê? O Senhor Jesus, Ele conquistou a nossa liberdade. Você e eu estávamos presos. Você e eu éramos escravos. E nós sabemos que a Bíblia fala muito mais sobre a escravidão do pecado, mas aqui eu quero falar sobre vários tipos de escravidão, que estão sim relacionadas ao pecado. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele estava falando especificamente sobre o jugo de escravidão religiosa. Ele disse para os cristãos, os Gálatas, falou: olha, não se submetam novamente a um jugo de religiosidade, a regras de homens, a tradição de homens. Não fiquem presos na lei, porque Jesus já libertou vocês. Não se submetam novamente. E eu não sei se você tem essa sensação. É uma sensação que eu tenho, talvez você também tenha essa sensação. Que os dias em que nós vivemos hoje, os tempos em que nós vivemos hoje, de fato são tempos de escravidão. Há vários tipos de escravidão. Há várias pessoas que são dominadas e presas, cada um em alguma coisa. O escravo nada mais é do que um dominado, alguém que não tem vontade própria, alguém que não é livre para fazer aquilo que deseja e principalmente aquilo que precisa. Então nós vivemos tempos de escravidão, escravidão das redes sociais. Quem tem essa sensação? Que cada vez mais as pessoas estão presas, não conseguem ter o domínio, não conseguem parar com as redes sociais, com a internet, com o celular. Quem tem essa sensação? É um tipo de escravidão, sim ou não? E está ligado ao pecado. Muitos se tornam escravos do trabalho. Quem tem essa sensação? Parece que eu trabalho, e eu não tenho liberdade para fazer nada. Eu só trabalho. Escravos do dinheiro. Escravos muitas vezes de relacionamentos abusivos. Pessoas que muitas vezes são dominadas por outras pessoas e são, às vezes até abusadas em todos os sentidos. Temos vivido tempos assim? Existem abusos em relacionamentos, existem pessoas que oprimem as outras, escravos de relacionamentos, às vezes têm dependência emocional.
Escravos de alimentos ruins. Sim ou não? Escravos de remédios. Eu não sou contra remédio, irmão. Amém? Não somos contra remédio, não somos contra a medicina, mas nós sabemos que existe uma indústria farmacêutica que lucra muito com a doença das pessoas. E, inclusive, trabalha para que as pessoas estejam mais doentes e mais dependentes do comércio de remédios. Quem muitas vezes já teve a sensação de que é escravo dos políticos brasileiros? Parece que nós trabalhamos e, pelo que já contaram, dos 12 meses que nós temos no ano, 5 meses nós trabalhamos só para pagar imposto. É uma sensação de... parece que não há o que fazer, não tem o que fazer. Somos talvez escravos. E tem a escravidão do pecado, a escravidão do medo. Inclusive, nós falamos que a maioria das pessoas ansiosas nada mais são do que pessoas que são escravizadas pelo medo. Medo de que não vai conseguir, medo de que não vai dar certo, medo de que não vai dar tempo, e por isso gera aquela ansiedade. Claro que nem toda ansiedade é gerada pelo medo, mas muitos que andam ansiosos também são escravos do medo. E nós vamos falar também daquilo que o apóstolo Paulo está falando, que é os escravos das tradições religiosas, os escravos de homens que se apresentam como homens de Deus, mas que manipulam as pessoas, usam e abusam da boa vontade e da fé alheia para lucrar em cima da desgraça, em cima da derrota dos outros. Eu queria lembrar que, inclusive, no nosso país, o Brasil, a abolição da escravatura, ela ocorreu em 1888, através de uma mulher, a princesa Isabel, quando ela assinou a Lei Áurea. Então o Brasil, ele viveu por muitos anos debaixo de escravidão. A escravidão era legal, legalizada, era permitida. Mas, depois que essa mulher assinou a Lei Áurea, então a escravatura, a escravidão, acabou no Brasil. Mas a sensação de que continuamos escravos parece que permaneceu e se generalizou, até por essa questão política. E eu estava essa semana lembrando, Deus estava me mostrando, me levando aos tempos de José do Egito. Quem conhece José do Egito? Aquele que foi vendido como escravo e vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, e depois se tornou o governador de todo o Egito. A Bíblia fala que Deus levantou José para salvar o seu povo. Ele é uma espécie de Messias no tempo dele. Ele inclusive apontava para Cristo. Ele já estava sinalizando aquilo que Cristo faria por nós. Salvar o povo no momento de escassez, no momento mais terrível, de fome, de miséria. Ele foi um instrumento de Deus para salvar a sua família e o seu povo. Mas tem algo que as pessoas não notam que aconteceu. Foi muito bom, foi maravilhoso ver José se tornar o governador de todo o Egito, trazer a família dele, pai dele que achava que ele estava morto, Jacó achava que seu filho José estava morto, e de repente fala: meu filho está vivo, e não apenas está vivo, ele é o segundo homem mais poderoso da terra. Ele está rico e nós estamos ricos agora, vamos morar todos no Egito. Então imagina, foi muita alegria. Um escravo que se torna o governador de todo o Egito. Então, a Bíblia fala que nos tempos de José, o faraó tratou muito bem a família de José. Mas, quando a gente começa em Êxodo capítulo 1, versículo 6, acompanhe comigo. Êxodo capítulo 1, versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita
agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem, e no caso de guerra, se aliam aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. José foi usado para salvar o seu povo, mas depois que José morreu, e os irmãos também dele morreram, apareceu um outro faraó, que nem sabia da história de José, e percebeu que o povo de Israel estava crescendo, se multiplicando no Egito. Então ele teve a brilhante ideia de oprimir e escravizar o povo de Deus. E eu não sei se você percebeu, mas parece que Deus permitiu que o seu povo fosse escravizado por 430 anos. Como pode um Deus tão amoroso, como pode um Deus gracioso permitir o seu povo ficar 430 anos escravizado no Egito? Depois de ter usado José para salvar o seu povo, a sua família, Deus permite algo tão terrível. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tinha um plano. E Deus, por meio desse plano, glorificou o seu próprio nome, trazendo libertação no tempo certo. No tempo necessário, enviou Moisés para libertar com braço forte o povo de Israel da escravidão do Egito. Assim Jesus fez na vida de cada um daquele que crê. Todos nós estávamos perdidos e presos, escravizados pelo pecado. Todos nós estávamos no mundo, nas garras de Satanás. Mas o Senhor, com braço forte, nos libertou, nos tirou das garras de Satanás, nos tirou do Egito, do tempo da escravidão, e nos trouxe a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Acontece que muitos de nós somos parecidos com o povo de Israel, que volta e meia tem saudade da vida de escravidão. Ah, lá no Egito éramos escravos, mas pelo menos tinha cebola, alho poró, pepino. Tem um texto que fala isso. Eles tiveram saudade do Egito, porque viver no deserto, esperar por uma promessa de uma terra que eles nunca tinham visto, é muito arriscado, é muito difícil. Comer maná todo dia por 40 anos. Imagina, comer o mesmo pão todo dia por 40 anos. Não precisava nem 40 anos, né? Uma semana comendo a mesma coisa. Quantos que já não reclamam, né? De novo ovo, de novo frango, né? Mas eles ficaram 40 anos, por isso desejaram voltar ao tempo de escravidão, porque pelo menos tinha uma comida mais saborosa. E será que não é isso que acontece com cada um de nós? Que muitas vezes somos escravizados por tudo aquilo que o mundo oferece, porque queremos prazeres momentâneos, esquecendo que foi com um braço forte que o Senhor nos libertou de todo tipo de escravidão, principalmente a escravidão do pecado. Então, Êxodo 12:40 fala que foi 430 anos que eles foram escravizados. Agora, acompanhe comigo Hebreus capítulo 2, versículo 14. Quem está acompanhando a mensagem? Olha o que diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se tem uma coisa que escraviza as pessoas é o medo de morrer. É isso. Não é por isso que as pessoas se preocupam demais com a saúde, querem viver bastante, porque todo mundo, mesmo os crentes sabendo que lá na glória vai acabar o sofrimento, não vai ter conta para pagar, você não vai envelhecer,
Ninguém quer morrer, né? Se eu perguntar aqui, quem quer morrer hoje? Quem quer morrer? Paulo disse que morrer era lucro, não era isso? Morrer é lucro, mas ninguém quer morrer, né? Essa vida é tão difícil, tão sofrida, as pessoas reclamam tanto, meu Deus, como é difícil viver aqui nesse mundo. Mas eu falo assim, quer morrer agora? Não, não quero morrer. Quer continuar, não é? Mesmo sabendo que lá na glória vai ser melhor. Por quê? No fundo, todos nós, de uma certa forma, somos aprisionados pelo medo da morte. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Deus, ele tira de nós qualquer medo, inclusive o medo da morte. Minha esposa me mandou um vídeo, aliás, vários vídeos, né? Mas 2 vídeos que ela me mandou, me chamou bastante a atenção. Ela me enviou um vídeo onde uma mulher, ela fala sobre a dica, o segredo de como se livrar do tripé ou o sistema que lucra com as nossas doenças físicas e emocionais. Qual é esse tripé? Farmacêutico, alimentício e médico. Farmacêutico, alimentício e médico. E aí ela deu conselhos que não tem nenhuma novidade. Durma bem, coma alimentos saudáveis, naturais, aqueles que Deus fez sem a intervenção do homem. Pratique atividades físicas, ou pelo menos se movimente. Ore, leia a Bíblia, visite pessoas, ajude o próximo. Aí você vai deixar de depender desse tripé que lucra com as nossas doenças físicas e emocionais, que é farmacêutico, alimentício e médico. Vamos no médico, mas só quando for estritamente necessário. Porque mesmo fazendo tudo certo, né, não tem jeito. A gente vai padecer de enfermidade. Mas tem muitas enfermidades e muitos problemas emocionais que são causados por causa dos nossos maus hábitos. E que são hábitos completamente distintos e contrários ao propósito que Deus fez para cada um de nós. Quando Deus coloca todas as árvores frutíferas, quando Deus coloca os cereais e todo tipo de alimento natural para nós, Ele estava pensando no nosso bem-estar físico, emocional. E quando nós deixamos essas coisas e partimos para os ultraprocessados, alimentos industrializados, que são mais saborosos, eu vou admitir, eu vou reconhecer junto com você, eles são mais saborosos, mas eles já foi até comprovado cientificamente. Não foi um crente que falou isso não. Que eles podem inclusive trazer aumento em depressão, ansiedade. Pessoas que comem muito alimentos ultraprocessados têm uma predisposição muito maior de ter doenças emocionais, tal como a depressão. Então são segredos simples. Agora teve um outro vídeo que ela me mandou que mostrava assim, proteínas que nós encontramos na natureza com alimentos naturais e as proteínas que a maioria das pessoas come, o tipo de proteína. Então existe a proteína de soja ou a carne, né? E existe a proteína na mortadela, no presunto. E qual que a maioria das pessoas escolhe? Normalmente aqueles que fazem mal. Então, aí ele coloca vários tipos de alimento, né? Seja proteína, seja cereais, seja vitaminas, que são encontradas em alimentos naturais e são encontradas em alimentos industrializados. E aí no final eu achei sensacional, porque ele disse o seguinte, falou, você é livre para fazer as suas escolhas. Você é livre para comer o que você quiser, mas você será escravo das consequências dessas decisões. Você será prisioneiro das consequências, sejam elas boas ou ruins. Se você escolher, usar a liberdade que você tem para escolher comer certo, dormir bem, se movimentar, você vai ser prisioneiro de uma consequência boa. Você vai ter uma saúde. Você vai ter saúde emocional e física. Agora, se usar a liberdade para escolher comer porcaria, como todos nós comemos, o que vai acontecer? Seremos prisioneiros, seremos escravos das consequências disso. E eu estava falando com algumas pessoas que eu estou com uma crise de refluxo, como nunca tive antes.
E aí eu comecei a lembrar o que eu tenho comido no último mês, só no último mês. Cada dia uma desculpa. Um dia é pastel, outro dia é pizza, outro dia é isso, outro dia é aquilo. Eu falo, está explicado. Eu tinha parado de tomar refrigerante. Aí um dia eu ganho refrigerante lá na portaria. Outro dia, né, uma festa. Não, mas é só a festa. Aí outro dia é outra coisa. Cada dia uma desculpa a gente comer porcaria. O que acontece? O corpo começa a gritar, né? E eu, nossa, crises terríveis de refluxo. E aí eu tenho que voltar a ter uma dieta baseada no Jardim do Éden. Amém? No Jardim do Éden não tinha pizza, não tinha hambúrguer, não tinha pastel. Era só aquilo que Deus criou. E que quando a gente acostuma a comer essas coisas, a gente fala, meu Deus, que delícia, é maravilhoso. Hoje mesmo eu estava comendo a gente comprou ali na quitanda um melão, eu e minha esposa fomos para Rio Preto e compramos um picado para a gente ir comendo. Meu Deus, que delícia, docinho. E foi o que Deus fez e faz bem para a saúde. Então somos livres para escolher o que vamos comer e o que vamos fazer, mas seremos escravos das consequências. Por que será que nós não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é o melhor para nós? Talvez ainda estamos escravizados de alguma forma, por algumas coisas. E se você reparar, amado irmão, em todo tipo de escravidão tem alguém que vai lucrar, enquanto o escravo vai sofrer. Enquanto o escravo sofre, outra pessoa lucra. E nós precisamos dar um basta nisso, amado irmão. Precisamos dar um basta. Aí Deus colocou até uma ilustração. Precisamos dar um basta. Inclusive, nesse tipo de escravidão que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas. Porque lá em Gálatas, existiam judeus convertidos que estavam obrigando os novos cristãos a se circuncidarem, a seguirem ritos, cerimônias judaicas. Eles obrigavam aqueles que chegavam a Cristo a cumprir algumas tradições e costumes deles, invalidando o que Cristo fez na cruz. Ao ponto de Paulo falar, olha, caso deixem se circuncidar, Cristo de nada lhe servirá, no versículo 2 de Gálatas 5. Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro, no versículo 3 ele repete a mesma coisa. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. E no versículo 4 ele pega mais pesado. Ele fala, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Meu irmão, não somos salvos pela graça? Não é Cristo o nosso Salvador? Mas existiam alguns líderes religiosos, nos tempos de Paulo, que queriam escravizar as pessoas em leis que eram leis judaicas, mas que não serviam mais para o cristianismo. Então, a gente tem que sempre lembrar, principalmente os evangélicos, de que a Bíblia é um livro que ela é fonte e base para várias religiões. O judaísmo é encontrado no Antigo Testamento. Nós vamos ver até mesmo o espiritismo usar como base evangelhos. Nós vemos eles usar a Bíblia como base da doutrina deles. Não vamos entrar no mérito se a interpretação é correta ou não, nós já sabemos, temos a nossa opinião formada, mas a questão é, precisamos entender que nós somos cristãos protestantes, somos evangélicos que creem na nova aliança. A nova aliança foi inaugurada na morte de Jesus, quando o sangue de Jesus foi vertido na cruz, ele inaugurou a nova e eterna aliança. E nós temos que viver debaixo dessa nova e eterna aliança, e não mais da antiga aliança. Os Gálatas, eles estavam então sendo oprimidos e sofrendo um tipo de escravidão, ou tentativa de escravidão, daqueles que queriam prendê-los na antiga aliança, apenas com o nome de cristianismo. Era o cristianismo, mas no fundo ainda era o judaísmo disfarçado. Então, amado irmão,
nós precisamos entender, não devemos nos submeter a nenhum tipo de escravidão. Não seja escravo de pastor, não seja escravo da indústria farmacêutica, não seja escravo do pecado, que aí você estará sendo escravo do diabo, porque Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço para conquistar a sua liberdade. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Então, amado irmão, nós precisamos nos atentar que Cristo nos libertou e, portanto, não devemos cair nas ciladas, seja de homens, seja do sistema que rege este mundo. Nós precisamos estar atentos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, verso 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A gente sempre tem falado aqui do uso correto da liberdade. Somos livres, mas precisamos entender que vamos ser escravos das consequências. O homem não é crente que falou isso, mas o princípio é um princípio bíblico. De fato, nós somos livres, mas não podemos permitir que nada nos domine, a não ser o Senhor. Porque Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que deve governar os nossos pensamentos e as nossas decisões. É difícil tomar algumas decisões, sim ou não? Mas precisamos de Cristo para tomar as decisões, porque Ele é o Senhor que rege a nossa vida. Mas você não pode deixar que as redes de televisão, os meios de comunicação, os influenciadores digitais ou não, você não pode deixar que eles dominem vocês com os conceitos muitas vezes satânicos, disfarçados de bons conselhos. Colossenses 2, verso 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis. Olha lá, preste bastante atenção nesse texto. Tenha cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Meu irmão, se Cristo não falou, se os apóstolos não ensinaram, meu irmão, qualquer ensino que seja estranho àquilo que Jesus e os apóstolos, a doutrina dos apóstolos ensina, rejeite, meu irmão. Não se submeta, não deixe que ninguém te escravize com vãs filosofias. Filosofias humanas, meu irmão, elas muitas vezes, elas são completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a própria psicologia, estava conversando com alguém essa semana, que falou assim: olha, eu estava sendo acompanhado por um psicólogo, mas eu descobri que preciso achar um psicólogo cristão. Por quê? Porque a psicologia, meu irmão, ela pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Se você seguir o princípio da psicologia, e sem a lente, sem o filtro do evangelho, você vai cair em coisas que são antibíblicas. Você vai cair em conceitos que são completamente contrários àquilo que o Senhor tem proposto na sua palavra. Então, meu irmão, não podemos ser escravizados pela psicologia moderna, pela filosofia, pelo sistema brasileiro. Não podemos ser influenciados ou escravizados, meu irmão, por influenciadores digitais. Porque eles são escravos do pecado, eles são escravos do diabo, eles estão no mundo, mas nós já estamos livres em Cristo. É engraçado que quem está no mundo fora da igreja, normalmente pensa que nós somos os presos, alienados, né? Nós estamos aqui sendo enganados, escravizados, e eles são livres para fazer o que querem, mas sem perceber, os verdadeiros escravos são eles. E nós que somos servos do Senhor, encontramos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Porque João 8,32 fala: conhecerão a verdade os libertará. Vamos ler do 31 ao 36, João 8, 31 ao 36.
Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho te libertar, você será livre. Livre do pecado, livre das filosofias, dos sistemas, livre das indústrias que lucram com a desgraça das pessoas. Livres. Está cheio de remédio vendendo, inclusive o próprio omeprazol que serve para gastrite. Sempre tive gastrite também, gastrite, refluxo. E hoje as pessoas já têm medo, né? Está super barato nas farmácias, mas já foi comprovado. Se você tomar por longos períodos, há grande chance de você ter algum tipo de câncer. Então eles falam assim: é melhor você nem fazer isso, mas se fizer, faça por um curto período. Mas muitos são escravos. Aí chega a minha sogra, que não estudou medicina, não estudou nenhuma ciência. Ela chegou para mim e falou assim: você está sofrendo com gastrite? Toma suco de couve com limão. Comecei a tomar e passou os sintomas da gastrite. E aquilo que Deus coloca na natureza, aquilo que Deus fez para o nosso benefício. Porque nós somos obra-prima da criação de Deus. Ele criou a couve, Ele criou o limão, mas para nos servir. Amém? Porque nós somos obra-prima da sua criação. E fomos feitos para o louvor da glória dEle. Quanto mais tempo estivermos aqui com saúde, mais estaremos glorificando a Deus, nós que cremos em Jesus, o nosso Senhor. Então, para encerrar, eu preciso encerrar com o texto que nós começamos, Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Nenhum jugo de escravidão. Amém? Cristo te libertou. Você é livre para adorar a Deus. E se você sente que ainda está preso em algumas coisas, Jesus continua sendo o seu libertador. Se aproxime dele, leia mais a Bíblia, faça aquilo que é o mais natural. E você vai perceber, meu irmão, você vai perceber que você vai glorificar muito mais a Deus. Inclusive ter uma saúde melhor. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós entendemos que vivemos dias difíceis, Senhor. Tempos difíceis, tempos de escravidão. Quantas e quantas pessoas, Senhor, são escravos, Senhor. Escravos do pecado, do roubo, da imoralidade, do adultério. São escravos, Senhor, da mentira. São escravos da injustiça. São escravos, Senhor, da vaidade. Mas muitos também têm sido escravos, Senhor, dos sistemas. Têm sido escravos, Senhor, das vãs filosofias. Muitos têm sido escravos, Senhor, das indústrias que lucram, Senhor, com as doenças físicas e emocionais. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Filho. E a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser cada dia mais livres do pecado, mas também livres das tradições religiosas. Porque os Gálatas estavam sendo enredados, eles estavam sendo seduzidos por homens que queriam escravizá-los, Senhor, na lei. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, disse: aquele que permitir, aquele que se submeter a alguma tradição humana, está invalidando aquilo que Cristo Jesus fez. Estão separados de Cristo e excluídos da graça de Deus. E nós não queremos ser excluídos da Tua graça, Senhor. Nós queremos ficar apenas com o Evangelho, Senhor. Nós sabemos que o Evangelho, ele é simples. Muitas vezes é o homem que complica, é o homem que coloca as regrinhas humanas,
Como o Senhor disse certa vez, usando as palavras do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, pois os seus mandamentos não passam de regras feitas por homens. Ó Senhor, nos liberta das regras de homens e nos ajuda a permanecer somente na doutrina, no evangelho genuíno, apenas naquilo que já está claro na tua palavra, que é a tua vontade para nós. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, o teu povo, Senhor, da escravidão, Senhor, ó Pai, nos alimentos. Liberta o teu povo, Senhor, da escravidão, Senhor, ó Pai, dos remédios, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, da escravidão, Senhor, da medicina, Senhor. Ó, nós sabemos que o Senhor usa os médicos. Nós sabemos que tem muitos remédios que, de fato, Senhor, foi o Senhor que deu sabedoria aos homens para que criassem os remédios, Senhor. Mas sabemos que muitos remédios, eles mais causam males do que bem. Nós sabemos que a dependência dos remédios, Senhor, não é nada bom. O Senhor não nos fez para isso. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor venha libertar o seu povo. Jesus, que nessa noite, Senhor, nós possamos sair dessa estatística, Senhor, daqueles que vivem presos nos tempos de escravidão. Vivemos tempos de escravidão, Senhor, da internet, das redes sociais, mas que o Senhor possa nos libertar, que ao dormir, que ao acordar, Senhor, que o nosso vício seja a tua palavra, seja a oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos livra dos tempos de escravidão, porque eu sei que o Senhor permitiu o seu povo ser escravizado por 430 anos lá no Egito, mas o Senhor enviou Moisés para libertar o povo da escravidão, e hoje o Senhor enviou Jesus para nos libertar definitivamente de todo tipo de escravidão. Coloca as tuas mãos, Jesus, nos liberta, Senhor. Queremos ser livres para te adorar, livres para fazer a tua vontade, Senhor. Quebranta o nosso coração, nos dá, Senhor, a sensibilidade para que possamos ouvir a voz do teu Espírito, e assim sermos verdadeiramente livres. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Leva o teu povo, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua graça e da tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, amo vocês em Cristo Jesus.